A Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina das Sagradas Escrituras ensina-nos que o Deus inspirador e autor dos livros dos testamentos dispõe tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Isso indica que há uma relação viva entre o Antigo e o Novo Testamento. E é também por isso que às vezes encontramos na Bíblia palavras ou expressões que parecem estar soltas, sem sentido naquele texto. Nessa hora, é preciso entender que existe uma ligação entre os textos e ficar atentos ao campo semântico, a que essas palavras e expressões talvez pertençam. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos trabalhar o Antigo Testamento como Sagrada Escritura dentro da perspectiva do dualismo testamentário. Antigo Testamento como Sagrada Escritura, vamos para a parte 1, a relevância dos dois testamentos. Mas o que é campo semântico? É um grupo de palavras que se relacionam entre si, pois se ligam no sentido que representam. Por exemplo, quando dizemos um grupo de palavras como multa, semáforo, pedestres, nós sabemos que essas palavras fazem parte de um campo semântico do trânsito, pois elas se relacionam e adquirem sentido. A ligação entre os textos acontece porque muitas expressões em uma dada cultura possuem um sentido específico que, em geral, não são compreendidas por pessoas de outro meio cultural. Por exemplo, em Minas Gerais, se você disser a palavra trem, o mineiro vai entender que essa palavra é utilizada para fazer referência a várias coisas, e não só ao meio de transporte como locomotivas e vagões. Se um estrangeiro chega a Minas e não conhece a cultura local, dificilmente vai entender o uso amplo que esta palavra possui nesta região do Brasil. Da mesma maneira, acontece com os textos bíblicos, pois possui essas chamadas tradições linguísticas. Algumas vezes, para entender uma passagem, precisamos recorrer a outro livro bíblico, a outro texto no qual teremos uma explicação de alguma palavra, trecho ou expressão que não entendemos. Essa ligação entre os livros bíblicos faz com que o autor de um texto utilize um conhecimento prévio que já foi citado em outro livro, e é por isso a compreensão total de uma passagem depende da outra. Como identificar e entender essas tradições e ligações literárias na Bíblia? Nossas traduções, em geral, dão-nos condições de encontrar essas passagens que se relacionam e explicam o texto que estamos lendo. Em algumas Bíblias, essas referências vêm na lateral da página, em letras miúdas, indicando outras passagens bíblicas. Você pode ainda consultar uma chave ou concordância bíblica. Esses são os livros que apresentam determinadas palavras, em quais lugares elas aparecem na palavra de Deus. Você pode adquirir essas obras ou, de maneira mais prática, conferir se no final de sua Bíblia existe uma espécie de glossário bíblico que muitas vezes trazem a palavra a ser explicada, juntamente com algumas passagens às quais esta mesma palavra se encontra. Para entendermos as Sagradas Escrituras, é necessário termos essa visão de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Sabendo disso, a Igreja orienta que as nossas traduções nos deem esse aparato para melhor compreendermos a Bíblia. Concluindo essa primeira parte, completo a citação que abriu este artigo sobre a unidade de ambos os testamentos, pois apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, como vai dizer Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:25, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento. Mateus 5:17, Lucas 24:27,
Romanos 16, do 25 ao 26, 2 Coríntios 3, do 14 ao 16, que por sua vez o iluminam e explicam.